pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre condutores esféricos e pontiagudos e a relação do campo elétrico e do potencial elétrico nesses condutores. Vou começar aqui com o pensamento do momento do grande Charles Chaplin, né? O eterno Carlitos. Nada é permanente nesse mundo cruel, nem mesmo os nossos problemas. Fica aí então, né, esse pensamento do momento do grande Charles Chaplin. Bom, pessoal, para cargas elétricas pontiformes, nós já vimos o quê? Que a energia potencial elétrica é dada por K vezes Q dividido por R, e o potencial elétrico é K vezes Q dividido por R, né? Além disso, a gente tem o quê? A gente tem que o campo elétrico, ó, o campo elétrico é dado por quem? É dado por K vezes o módulo da carga dividido por R ao quadrado. Isso aqui nós já vimos já para cargas elétricas pontiformes. Mas existem situações em que as dimensões do corpo não podem ser desprezadas, ou seja, nós vamos lidar com corpos que não são cargas pontiformes, né? Então nessa situação, né, a gente vai ter que trabalhar, né, com uma outra análise a respeito do campo elétrico, a respeito do potencial elétrico, né? Então a gente tem aí aqui um estudo específico de dois tipos de condutores, os condutores esféricos e os condutores pontiagudos. Vamos lá. Bom, vamos considerar que a gente tem uma esfera condutora inicialmente neutra e que a gente vai eletrizar ela positivamente, tá? Depois que o equilíbrio eletrostático for alcançado, as cargas elétricas positivas elas vão se distribuir uniformemente na superfície da esfera devido à repulsão elétrica, tá? E aí isso é muito interessante, tá? O excedente de carga fica na superfície. Não quer dizer que no interior da esfera condutora não tenha carga, tem cargas, mas a carga resultante no interior é nula. Então você vai ter o quê? A carga elétrica excedente vai ficar na superfície, como mostra aqui esse esquema, tá bom? Vamos considerar então o raio da esfera igual a R, né? E Rzinho é uma distância qualquer do centro da esfera até um ponto P aqui, né? Onde nós vamos determinar para essa esfera condutora o campo elétrico e o potencial elétrico. Então nós vamos trabalhar aqui na determinação dos valores de campo elétrico e potencial elétrico para pontos externos, pontos na superfície e pontos internos a essa esfera condutora. Então vamos pegar primeiramente o que? Para pontos externos a esfera, né? Então a gente teria na verdade aqui para uma distância R maior do que Rzão, tá bom? Então a gente tem aqui que nesse caso, para calcular o campo elétrico num ponto externo da esfera, para uma distância maior que o raio dessa esfera condutora, a gente considera como se a carga elétrica tivesse toda concentrada no centro dela. Então a gente considera essa esfera condutora eletrizada como se fosse uma carga pontiforme. Nesse caso, o campo elétrico, então, para pontos externos vai ser a constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido por R ao quadrado, e o potencial elétrico num ponto externo vai ser K vezes Q dividido por R. Tá bom? Se a gente pegar aqui um ponto na superfície da esfera, né? Então vamos considerar aqui primeiro então o campo elétrico na superfície da esfera. E vamos aqui representar aqui um condutor, que é esse, não é bem uma esfera, mas é para ter, em termos de análise, nós vamos considerar ele, né, valendo aqui como se fosse uma esfera. E aí a gente teria aqui esse condutor, a gente vai indicar nele três pontos: o ponto I, o ponto S e o ponto P. O ponto I é um ponto interno, né, estão muito próximos. O ponto S é um ponto na superfície do condutor e o ponto P é um ponto próximo da superfície do condutor, tá? Certo? Então tá aqui, o ponto S pertence à superfície do condutor, enquanto o ponto I é um ponto interno e o ponto P é um ponto externo. Bom, vamos supor uma situação em que esses caras estejam extremamente próximos uns dos outros, tá bom? Então para a gente poder encontrar a intensidade do campo elétrico gerado nos pontos I, S e P, a gente vai imaginar que a superfície externa do condutor está dividida em duas partes. Nós vamos dividir ela numa parte A, tá vendo? Cortado aqui
a região onde estão os pontos e nessa parte B. E a partir disso nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma análise do campo elétrico gerado em cada um desses pontos, interno, na superfície e próximo. Então, em relação à parte A, os pontos I, S e P, como estão muito próximos, a gente vai considerar ele como se fossem o quê? Pontos coincidentes, né? Então nós vamos calcular aqui quanto que seria o campo elétrico gerado por essa parte, tá vendo, ó, A do condutor nesses pontos ISP, tá? Então nós vamos ter aqui, né, ó, a gente vai ter, né, no ponto I, o que que a gente teria? A gente teria aqui no ponto I interno, né, um campo elétrico, né, ó, dessas contribuições, dessas cargas, né, ó. Então teria aqui para cá campo, para cá campo, para cá campo, para cá campo, e aí vai, mas somando tudo, o campo elétrico resultante seria igual a quanto? Seria esse aqui, né? Seria esse campo elétrico aqui. Deixa eu apagar aqui. Isso, tá certo? No ponto S, também considerando a mesma situação, eu teria esse campo elétrico para a direita, horizontal para a direita, e para o ponto P a mesma coisa. Então essa parte A gera nos três pontos que são coincidentes, campos elétricos iguais, igual a E. A parte B, ela vai criar no ponto I e no ponto P campos elétricos opostos, né, de mesma intensidade E. E no ponto S o campo elétrico é nulo, porque está em cima. Então no ponto I, o que eu teria? Ó, essa parte aqui vai gerar um campo elétrico de afastamento para a esquerda, chamado E', e no ponto P, essa parte B vai gerar um campo elétrico de afastamento E' também. Tá? E no ponto S, em cima, o campo elétrico é nulo. Certo? Então nós definimos, né, o campo elétrico gerado por essas partes aí do condutor que a gente dividiu, A e B. Então a gente vai ter que o campo elétrico resultante em cada um dos pontos I, S e P será igual a quanto? Né? Aqui, ó, no ponto I eu terei, né, o campo elétrico aqui, ó, gerado pela parte B, horizontal para a esquerda, gerado pela parte A, horizontal para a direita. No ponto S eu tenho só o campo elétrico gerado pela parte A, no ponto P eu tenho o campo elétrico gerado pela parte A, que seria o vermelho, horizontal para a direita, e também o campo elétrico gerado pela parte B, horizontal e para a direita, E'. Certo? Bom, no interior do condutor, o campo elétrico é nulo. É nulo. Né? Então, né, ali a gente vai ter que a carga total no interior é nula, ela vai se distribuir uniformemente na superfície, de forma que a gente pode concluir o quê? Que a intensidade do campo elétrico gerado pela parte B é igual à intensidade do campo elétrico gerado pela parte A. Certo? Então, no interior do condutor, o campo elétrico é nulo. Na superfície, o campo elétrico ele é igual a E. E no ponto P próximo, ele é 2 vezes E. Né? Beleza? Então tá aqui. Né? Somamos aqueles vetores, tá bom, pessoal? Muito bem. Então, ó, a gente pode dizer que o campo elétrico na superfície do condutor, ele é a metade do campo elétrico num ponto próximo, externo, mas nas vizinhanças da superfície do condutor. Tá? Então esse campo elétrico aqui, ó, na superfície é a metade do campo elétrico de um ponto próximo ali, nas vizinhanças da superfície do condutor. Dessa forma, a gente tem que o campo elétrico na superfície é a metade do campo elétrico num ponto próximo à superfície, que vai ser K vezes o módulo da carga dividido por 2R ao quadrado. E o potencial elétrico na superfície é igual ao potencial próximo da superfície. Tá? Então, em termos de potencial elétrico, seria K sobre K vezes Q dividido por R. Tá? Então, a definição aqui do potencial. Muito bem. Para pontos no interior da esfera, o que nós temos? Nós temos que o campo elétrico no interior da esfera, ali, como mais uma vez eu volto a dizer, a carga total é nula, mas tem carga elétrica. Mas essas cargas elétricas que estão no interior da esfera, elas dão o quê? Infinitas contribuições, né, de vetor campo elétrico. E somando todos esses vetores campos elétricos aí, dessas cargas que estão lá dentro do condutor e que no somatório a carga total dá zero, a soma vetorial desse campo elétrico lá dentro vai ser nulo. Então o campo elétrico no interior do condutor é nulo. Beleza? Quanto que vale o potencial elétrico no interior do condutor? Veja bem, o campo elétrico no interior é nulo.
Então não pode ter diferença de potencial lá dentro. Então lá dentro o potencial elétrico ele é constante e tem o mesmo valor do potencial elétrico na superfície do condutor. Tá bom? Isso é importante, gente. Tá? O campo elétrico dentro da esfera condutora é nulo. Lá dentro não tem diferença de potencial e nós já definimos, né, numa aula anterior que a diferença de potencial é campo elétrico vezes a distância. Como o campo elétrico é nulo, não tem diferença de potencial. Não tem diferença de potencial, o campo elétrico é nulo. Né? Então o valor do campo elétrico no interior, ele existe, é constante e igual ao... Perdão, o valor do potencial elétrico no interior, ele existe, é constante e ele é igual ao potencial elétrico na superfície. Bom, e aí nós vamos ter aqui, né, aqui uma figura que vai resumir isso que a gente acabou de dizer. Tá? Então, o campo elétrico em um condutor esférico eletrizado, ele é dado por essa figura. Vejam bem aqui, ó, no interior da esfera condutora, o potencial, o campo elétrico é nulo. Né? Aí aqui, ó, tem uma aberturazinha. Na superfície, ele é metade do campo elétrico num ponto próximo da superfície. E para pontos externos, ele vai cair de acordo com aquela equação que a gente já conhece, né? É igual a K vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então ele cai aqui de acordo com essa exponencial. Tá certo? Como é que fica o potencial elétrico para um condutor esférico carregado positivamente? Ele vai ser dado por esse gráfico, né? Muito importante essa síntese que o gráfico faz. Então, para pontos internos do condutor esférico, o potencial é constante e igual ao potencial na superfície. E para pontos fora do condutor esférico, a gente tem o quê? Que o potencial cai de acordo com essa equação. K vezes, vezes Q, que ficou meio esquisito, dividido por B. Então ele cai aqui de acordo com essa exponencial. Certo? Se eu tiver o condutor esférico carregado negativamente, o potencial elétrico ele é negativo, então vai ficar na parte de baixo aqui, ó, né, do eixo das ordenadas. Mais uma vez, ó, no interior e na superfície do condutor esférico carregado negativamente, o potencial é constante, tem o mesmo valor, e ele cai, ó, ele cai, né, na verdade, ele vai, né, aumentar, porque vai ficar menos negativo de acordo com essa equação, ó, V é igual a menos que K vezes Q dividido por T. Né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é isso, tá certo? Como é que fica a situação para condutores pontiagudos? Né? Para condutores pontiagudos, né? Os condutores pontiagudos, as cargas elétricas, elas vão se considerar nas regiões pontudas do condutor. Né? E aí, o que acontece? No interior desse condutor pontiagudo, a intensidade do campo elétrico é nula. O potencial elétrico no interior de um condutor pontiagudo, né, ele é constante e diferente de zero, tá? E a gente tem que esse fenômeno, né, chamado como poder das pontas, né, que é justamente esse fato das cargas se concentrar nas extremidades pontiagudas do condutor, é o que explica o funcionamento, por exemplo, dos para-raios. Tá certo? Beleza? Pessoal, é isso aí. Até a próxima aula. Valeu!